telemedicina e clube de descontos. Ligue agora, 4991-9910. 4991-9910. Atendimento 24 horas. Ampare e proteja sua família. Diga que ouviu nossa mensagem e obtenha um desconto especial. 4991-9910. 4991-9910. Grupo Fênix. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. No programa Segurança em Destaque, conversa com o delegado. Iniciando o nosso quadro Conversa com o Delegado, hoje o nosso convidado especial é o Renato Costa, idealizador e fundador da Mental Mais Saúde, gestor hospitalar e especialista em saúde pública, MBA em gestão de saúde, falando um pouquinho, batendo um papinho sobre as coisas que mais incomodam o ser humano, né? As emoções e a mente, que muitas vezes também, muitas vezes dá tilt, né? É um negócio difícil. Falar de mente e pensamento e emoções, quem que não tem problemas, sequelas na vida a serem debatidas, trazidas. Vamos falar sobre isso. Olha, deixa eu agradecer vocês primeiro por mais uma vez abrir essa casa, esse espaço para mim, para Mental Mais Saúde, para a família mental. Essa empresa que, para a glória de Deus, vem aí fazendo muito sucesso com saúde mental, focado no acolhimento humano, né? Porque, gente, não basta apenas olhar o outro, é preciso enxergar o outro, né? O lado mais profundo, o lado mais humano, não é verdade? Bom, muito obrigado, pessoal, por abrir a casa. Eu agradeço. E nós trazemos aqui dentro do quadro, né, alguns casos práticos que foram sugeridos para que fossem debatidos. O primeiro caso que foi trazido é aquele caso ataque à creche lá de Blumenau. Lembrando que no dia 5 de abril, um homem com uma machadinha invadiu uma escola de ensino infantil, matou 4 crianças e se entregou. Um homem de 25 anos invadiu a creche, atacou crianças com uma machadinha por volta das 8h45 da manhã e, segundo a polícia, ele pulou o muro da creche e atingiu as vítimas. 4 crianças entre 4 e 7 anos foram mortas no ataque. As crianças atingidas estavam no parquinho no momento do ataque, segundo o relato de uma professora. O homem se entregou à polícia após o ataque e foi autuado em flagrante por 4 homicídios tipicamente qualificados e 4 tentativas de homicídio, né? Triplamente também qualificado. E esse caso, eu acho que realmente fala muito do comportamento humano, que o que me chama a atenção, depois de ele fazer toda essa atrocidade, ele se entregou. Ele se entregou, né? E notadamente não existe remorso ali. Pessoal, dia desses, até quero convidar já os ouvintes de vocês, se vocês me permitem, claro, para irem lá no canal da Mental Mais Saúde, no YouTube. Nós estreamos o nosso podcast e o Dr. Vanderlei Domingues, que é o nosso psiquiatra e neurologista, nós abrimos falando sobre isso. Porque, gente... É um caso para ser estudado, realmente, né? Porque criança vulnerável de 4 a 7 anos, um cara pegou uma machadinha, não é nem arma. Graças a Deus foi machadinha. Existe o requinte de crueldade. Sentido de... para usar requinte de... frieza. E ele tentou com mais crianças. Aqui ele não conseguiu, ele foi contido. Mas essas 4 ele vitimou, essas crianças, né? O que a gente pode estudar a partir daí? Entender daí? Que não é um caso isolado, hein, pessoal? Não é um fato isolado. O brasileiro, ele via muito isso nos Estados Unidos, essas coisas horrendas que aconteciam em outros países, a gente olhava, né? Falava, mas lá nos Estados Unidos tem terrorista, tem isso, tem aquilo. Embora hoje nós temos aí milhares de terroristas presos segundo o entendimento do nosso Supremo. Mas, de qualquer forma, o mal que acontecia no estrangeiro, que a gente olhava e não entendia desses loucos que tinham lá, a gente achava que não tinha loucos no nosso país. E a régua, o que nasce lá, nasce aqui também, né? Nasce aqui também. A grama dá em todo lugar. Ela nasce verde em qualquer lugar, não é? Pessoal, é muito importante, você que está aí nos ouvindo, você que tem filho pequeno, você que tem criança em casa, fica atentos para o comportamento do teu filho. Porque muitos dos nossos traumas e fantasmas surgem na primeira e segunda infância. Uma das coisas que este médico, o Dr. Vanderlei, falou é daquelas crianças, eu quero endossar esta fala porque aqui eu estou em outro equipamento, outro espaço, outra mídia, mas é importante falar sobre isso, né? Aquela criança que joga lá sal na lesma, que fura o olho da galinha para ver o que acontece, aquela criança que vai perdendo a empatia com outras crianças.
Você precisa, pai, mãe, ficar atento com esse comportamento. Isso não é normal. Você acha que aí já tem os traços de que a criança vai ter algum distúrbio, né? Vamos chamar de Tem que distúrbio? ficar em observação. Já tem que observar. Tem que ficar em observação, porque assim, esses traços, eles precisam desaparecer. Você sim, uma criança que sente prazer na mutilação, no sofrimento alheio, não é saudável ela sentir esse prazer. Mas isso tem que ficar sendo observado. Se isso se estende da primeira para a segunda infância, para a pré-adolescência e adolescência, é hora de intervenção psicológica. Só para os nossos ouvintes entenderem até quando vai a primeira infância e quando inicia-se a primeira aonde entra a adolescência. Até os 4 anos, depois observar dos 4 anos até os 7 anos, depois ali observar ali na fase de pré-adolescência dos 9 ali até os 12 anos, tem que observar. A vida, até os 18 anos ainda existe um organismo em formação. Porque a gente tem sempre aquela imagem de que a criança é algo ingênua e criança é sincera. Né? E a criança, então, quer dizer, quando nasce com algum desvio, seja de comportamento, não acredito que é de caráter, porque a criança não foi moldado o caráter dela. Então, realmente, uma criança questão... não tem preconceito, não tem tolerância. Nós que incutimos isso para elas. Isso aí é Porque uma... para a criança ter um desvio desse de caráter, ela precisa estar no ambiente, viver O meio hostil. implica. O meio implica. Isso é muito comum e muito comprovado, o meio implica. Mas também é possível modificar o meio assim, haja necessidade. Desde que esse indivíduo, claro que uma criança não vai ter essa necessidade, ele não sente que tem. Quando eu dava aula em projetos sociais, isso me veio à mente agora, e o que eu mais gosto desse bate-papo, porque ele flui livremente. Você puxa uma pena, sai uma galinha. Ele flui livremente. E tem de ser assim, né? Eu via meninos de 4, 5 anos de idade, no meio da comunidade onde eu lecionava, ali meio marrento, meio descendo cheio com cordão de ouro, ninguém me toca, entendeu? Como que uma criança tem aquele comportamento aos 4 anos de idade? Alguém ensinou? Não, ele percebeu. É um comportamento percebido. Então sim, gente, o meio modifica uma pessoa, o meio faz uma pessoa. O sonho do oprimido é virar opressor. Assim não haja educação, porque educação transforma. Educação transforma. Então, essa frase eu acho que você deveria repetir. O sonho do oprimido é se tornar um opressor. Então, toda pessoa, raciocínio toda pessoa que foi oprimida na sua infância tem probabilidade, não vou dizer que ele se tornar um opressor. Sim, não vai acontecer em todos os casos. Por exemplo, pessoas que são vítimas de violência, eu vou focar na violência sexual, elas não passam impunes, elas não saem imunes de uma violência sexual, ninguém sai. Então, ou elas se tornam, em algum momento da vida, hipersexualizados, homens e mulheres, não importa, ou elas se tornam retraídos para o sexo é dolorido. Eu tive uma paciente que ela chegou para mim tomando 22 comprimidos, incluindo tarja preta, né? Assim, brilho fechado, vamos falar de depressões, eu coloquei 2 aí importantíssimas. Brilho fechado, a vida apática, luzes apagando sempre, né? E normalizando isso. E o sexo para ela era algo extremamente dolorido. Ela precisava fazer sempre muito bêbada. Mesmo no relacionamento, a configuração afetiva padrão, namorado, tudo aquilo. Porque ela veio de um histórico de abuso pelo próprio padrasto, dos 11 aos 14 anos. Então, normalmente, quem sofreu abuso sexual vai trazer uma sequela. Não tem como. É difícil sair isento, sair ileso. Você trabalha com hipnose, Sou hipnoterapeuta, né? Isso. No caso da criança que traz esse desvio de caráter, você hipnotizando essa criança, tem como reverter esse quadro? Trabalhando com dentro da hipnoterapia, boa pergunta, hein, Mari? Excelente. Dentro da hipnoterapia, nós vamos ali, como a gente estava batendo um papo antes aqui, a psicologia vai muito no comportamento humano, né? Entender o comportamento humano. Ao passo que a psicanálise, além da mente inconsciente, vai focar nas emoções das pessoas. Freud é psicanálise pura, Freud é emocional, né? O pai de tudo quando se fala em psicanálise. Na hipnoterapia, não. Eu vou fazer induções para você. E, pessoal, esqueça tudo que você conhece de hipnose de palco, hein? Esqueça tudo. Distinguir bem, que é aquele que... A hipnose clínica, você não vai sair de lá imitando uma galinha, não tem e nem comer uma cebola, morder uma cebola. E não sentir sabor, não sentir nada, né? Ou sentir o sabor de uma maçã. Não, isso não existe. A hipnose terapêutica é outro campo. Por quê? Eu vou proceder ali a algumas situações como PNL, que é a programação neurolinguística. Isso funciona muito para fobias. Porque, gente, olha só, medo e fobia são coisas diferentes, hein, pessoal? Medos e fobias.
o medo é importante. Se você observar a nossa divisão da nossa personalidade, de acordo com Freud, id, ego, superego, né? É bom, até certo ponto, ser moldado. Nem ser id excessivo, nem ser ego excessivo, super egoísta. Nem ser, não, você precisa moldar. A ideia é sempre buscar o equilíbrio, porque só os equilibrados, só os flexíveis se adaptam e sobrevivem. Tem que se adaptar. Sim. Né? Tem que se adaptar. Então, essa é a ideia. A hipnoterapia, por exemplo, dentro do medo e fobia, como eu estava falando, é bom ter medo. Lógico que é. Deixa lá. É bom ter medo, pessoal. Obrigado, delegado. Por quê? Porque é o medo que vai te dizer assim, ei, cara, não pula daí não que vai dar ruim. Ou então, cuidado com esse... Por exemplo, se vocês dois saltarem de paraquedas, eu não iria. Vocês iriam saltar de paraquedas? Eu também já tive mais coragem. Quando eu era jovem, eu tinha vontade, tinha desejo. Eu fui com os meus Hoje eu filhos, penso eles 10 saltaram vezes. e eu- Você Não. vai Travou. que não Mas aí, abre. foi medo ou foi fobia? Então, isso é um medo. É medo. A fobia tem uma origem. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre medo e fobia, que é importante. Vamos lá, fazer né? a distinção, que é Só importante. mas eu tenho fobia de água. Talassofobia. De água. Mas você porque deixa claro que a água é em abundância. Eu Sim. também tenho. Mas não é da água em É si. mar, é piscina. Até Ai, piscina? Até da piscina. É melhor. Você teve algum, talvez você teve algum. Ah, lá, o Mas se terapeuta aqui. chegar, Ó. na piscina, chegar no joelho. Ele fala até assim ali. pra mim. eu Talvez falo, algum "Meu, episódio com água que você teve e você não recorda. Preciso fazer hipnoterapia. Por isso que as pessoas procuram muito para regressão. Alguns casos são de regressão, sim. Mas vamos lá. O medo, pessoal, o medo é natural. O medo faz E parte. com a idade a gente vai ficando mais medroso, né? Você Tem isso ainda também, bem, né? Eu glória passei a de Deus. 50 anos. Eu trouxe o exemplo aqui, pessoal meu, né? Que eu tinha vontade de pular de paraquedas, sonhava, puxa, que vontade. deixa o pé no Hoje, chão. então, hoje, se me convidar, eu falo, agradeço o convite. Deixa o pé no chão. Penso. A gente começa a cortar, deixa a balada pra lá, vamos dormir a noite toda. Isso, rapaz, tô nessa a fase, bússola viu? vira, a roda gira. Não. Né? Então, o medo é um comportamento primário, é uma emoção primária do ser humano, assim como a raiva. E é bom ter medo. Nossa, você é medroso. Graças a Deus. Mas maravilha, é o medo que me paralisa. É o medo que me faz olhar para os dois lados na rua na hora de atravessar. Você entendeu? É um medo. Isso é importante. Agora, a fobia é aprendida. A fobia tem uma origem. Por exemplo, eu desenvolvi talassofobia. Talassofobia, pessoal, é aquele medo de água em quantidade. Mas por quê? Aí você vai estudar a origem, né? Quando eu era criança, a água viva me ferrou, picou, mordeu, queimou. Sei que doeu pra caramba aquilo. E assim, foi numa área em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, e foi lá. Isso pra mim foi traumático. Desde então, pra eu entrar no mar, é tipo criança ali na beirola. É só fazendo Até castelo a de água, até o areia. joelho. Nem, pé. É só pra sentir todo mal. Tô em contato com a natureza aqui, ó. Mas eu tenho essa fobia. A gente tá levando em tom de brincadeira, mas a fobia tem que ser tratada, porque tudo que você não corta, cresce. Tudo que é vivo morre e cresce. Né? Então ela tem que ser cortada. É importante tratar as fobias. Fobias têm origens, pessoal. Então, a fobia tem origem no trauma, que é de origem lá na primeira ou na segunda infância. Geralmente acontece lá. As reações vivenciais positivas ou negativas, Porque os se traumas. fosse na adolescência em diante, nós lembraríamos de ter vivido essa Sim, dor. a gente tem a memória. Mas na primeira e segunda infância, que começando a primeira dos 4 até os 4 ou primeiro dos Primeira 4? infância já começa ali 3 anos. 3 a 4 anos até uns 8, 9. E a segunda dos 9 até uns 12, e aí dos 12 pra frente a adolescência. Adolescência. Isso é explicado, delegado, só que tem que tratar. O que acontece é o seguinte, isso eu até falo em sala de aula, né, que eu digo o seguinte, gente, olha só, pelo que você, como eu leciono para público adulto, né, então pelo que você sofre hoje? Vamos lá, boleto, sofre? Professor, gente, aluguel, sofre. Você sofre por medos adultos, por sofrimentos adultos. No momento que você está sofrendo por um sofrimento infantil, está na hora de tratar. Você está na idade de preparar o seu filho para se livrar dos medos e fobias infantis e não senti-los. Não faz sentido isso. E aí você olha no seu passado, falo para elas, como eu leciono muito para o público feminino, de repente você olha aquelas mensagens, lembranças do Facebook 10 anos atrás, você pensa que você estava com aquele namorado, que você sofreu pela pessoa, arrastou corrente pela pessoa. E hoje você olha, é sério que eu gostei disso? Jura que eu chorei por isso? Pois é, porque aquilo que te causava medo na adolescência, hoje para você é fichinha. Você tem que estar preparado para não permitir que seus filhos passem. Você falando agora, você fez eu recordar.
A minha filha, ela não queria deixar a mamadeira. E o pai dela colocou um pinhão. Pinhão, aquela fruta, pinhão, que vem da pinha. Que parece com uma barata. Ela lembra uma barata. E colocou disse pra dentro ela da que era mamadeira. uma barata. Desenvolveu. Hoje ela tem Pavor de pavor, barata. ela grita, ela O pai é corre. você. Não. Não, Da minha não, filha. a filha dela. É. Mas ela tá falando de uma mulher de 25 Hoje ela tem 20, 27 anos. 27 anos. E ela ainda tem não pergunta se come fobia. pinhão, também não come. Ele incutiu um medo, gerou essa fobia e tem essa origem. Dentro Que ela da... não deixava mamadeira. Exatamente. Tem pais que fazem pior, jogam pimenta. Que judiação, gente, né? Mas, Eu ó, achei que foi criativo, pô. A barata. Poxa, a forma de tentar tirar do desmame. desmamou, mas criou uma fobia. Não, mas não imaginava que seria Ela isso. via aquilo, ela pensava que era uma barata. Então colocou. Gente, são Imagina o fobias leite, isoladas. né, branco. Sim. Com aquele pinho. O Parecia realmente leite é uma branco, o barata. negócio é vermelho, é da cor, é o marrom da cor da Então, barata. dentro são fobias isoladas específicas, elas surgem. E elas não vão embora se não tratar, né? E tem tratamento dentro da tem- hipnoterapia? Exatamente, o que eu mais trabalho dentro da hipnoterapia com relação a fobias é PNL, programação neurolinguística. É você ver aquilo que você sempre viu de maneira diferente. Opa, essa barata não me amedronta tanto assim. Eu tenho uma terapia, uma técnica que eu desenvolvi, que é a técnica de rompimento de bolhas. É hora de romper as bolhas. Gente, você tem noção da simbologia do que é romper uma bolha? É romper. É deixar ver ela ir pro chão. Rompida. O que era tão Você quebrar. amedrontadora, tá ali no chão, não é nada, você entendeu? Junto com isso também a técnica de ancoragem, entrega de âncoras. Porque, olha só, nos nossos eventos traumáticos, a nossa psique se encarrega de esquecer. Imagina você viver o tempo inteiro lembrando daquele luto, chorando na fase de negação. Negação, depressão, barganha, até chegar à aceitação é um longo processo, etapas do luto. Mas imagina você ali vivendo o luto o tempo todo na fase da negação, que é a primeira coisa que a gente faz. E um processo de luto. Gente, vamos falar sobre luto, lembrando que luto não é só perda perda física, não é só morte. Aquele emprego que você gostava, que você perdeu, é um luto. Aquele casamento que você estava tão adaptado e gostava, mas perdeu a relação, é um luto. E pessoal, chore esse luto, passe pelas etapas do luto. Eu brinco assim, eu choro 2 dias, bato a poeira, ó, acabou. Já chorei. Mulheres e homens reagem diferente. Mulheres e homens reagem muito diferente, por exemplo, a término de relacionamento. Né? Eu brinco em sala de aula, eu sou cearense, né, gente? Piada pronta. Tá no sangue, né? Piada pronta. Então, eu digo assim, a mulher é o seguinte, ela terminou um relacionamento, 2 dias ela tá chorando. No terceiro corta o cabelo. Não, no terceiro ela vai lá, sobrancelha, cabelo, unha feita, a mulher não quer guerra com ninguém. Não é? Com o cabelo feito, sobrancelha feita. Eu falo que é a maior terapia pra mulher, nossa. E aí chega, cabeleireiro. chega na balada, faz um story cantando Pensou que eu ia chorar por você, vai amiga, assim com a outra. O cara não, o cara leva um tempo. O luto demora muito mais, Ele né? vive, vai pro bar cantar Pablo, você foi a culpada desse amor. É assim, o homem reage diferente. E ele demora muito mais. Homens e mulheres têm comportamento muito diferente, né? E de signos também tem alguma coisa a ver? Ih, Não, às vezes tem signo que reage melhor ou outros pior, né? Olha, eu não sei, eu não sei. O pessoal Não fala... entra nessa parte de zodíaco. Não, o pessoal fala que canceriano é dramático. Eu sou canceriano, eu não sei se eu sou dramático. Porque também, pessoal, falando sobre isso, existe um negócio que é o espectro do histrionismo. Pessoas dramáticas, cara, tem gente dramática. Sabe assim, tem gente que eu digo que são pessoas, meu mundo caiu. Linda essa música, por sinal, continua. Maísa Matarazzo, meu mundo caiu. Mas são pessoas trágicas, aquelas pessoas que você mostra pra ela uma árvore linda. Olha que árvore linda que tem aqui na frente da minha casa. Ela vai olhar pro chão, mas faz uma sujeira, né? Pô, olha pra árvore, olha pra sombra, olha pro fruto. As pessoas trágicas, as pessoas histriônicas, as pessoas dramáticas, elas não conseguem ver o lado bom da coisa. Em compensação, aquariano, que eu sou aquariana, dizem que são desapegados. São pessoas É frias, verdade. né? Dizem que são frias. Eu não sei se ela faz jus ao zodíaco Aquariano dela, raiz ou Nutella? E os escorpianos, eles são vingativos. Credo, escorpião. Mas eu acho Ele que eu sou. entende alguma Eu sou coisa. tão do perdão. Se eu fosse realmente viver
temer o meu signo, né? De ser um cara revanchista como o escorpião. Nossa, só você sofre. Só você sofre. É como se estivesse com a pedra quente esperando a pessoa passar. Eu sou um cara explosivo, né? Então, desabafei, acabou. Entendeu? É, o negócio e tem pessoas que engolem, né? Fica naquilo, não somatiza. Pessoal, eu digo isso em qualquer lugar. Não somatize. Se incomodou, fale. Ponha pra fora. Porque você vai acumulando, daqui a pouco o coração tá ruim, o fígado tá doente, os órgãos vão... E, pessoal, as doenças psicossomáticas estão aí para ser uma prova disso. É verdade. Né? Pressão alta, principalmente, Total, né? enxaqueca, disfunções sexuais, síndrome do intestino irritado, gastrites. Intestino é o segundo cérebro. O intestino é o segundo cérebro. E o estômago também. Funcionar realmente gera um transtorno na vida da gente que... Bom, só pra gente fechar o tema que nós abrimos... Muito legal nessa conversa, né? Sim. Eu quero convidar vocês para podcast, hein? Legal. Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Só pra gente fechar esse tema que nós abrimos, desse caso lá de Santa Catarina, desse terrorista que invadiu uma